Eu vou falar agora ao vivo com a repórter Indira Gomes. A Indira Gomes fala direto da polêmica da Praça dos Orixás, na zona norte de Teresina. A praça vai ser inaugurada amanhã. Algumas pessoas reagiram aí contra a inauguração da praça, que remete a religiões de matriz africana. Indira Gomes, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Nesse momento, eu estou aqui da Casa dos Núcleos Especializados da Defensoria Pública, aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde hoje à tarde, por coincidência, vai haver uma reunião em que será discutida essa questão da intolerância religiosa, aproveitando a presença da consultora da Unesco, Andréa Guimarães, que está em Teresina durante 3 dias e vai tratar sobre esse assunto, intolerância religiosa. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o defensor público Igor Sampaio. Boa tarde, doutor Igor. De que forma a intolerância religiosa vem sendo discutida em Teresina? Qual a importância desse assunto? Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson, e a todos os telespectadores e telespectadoras. É muito importante quando a gente tem esse momento, aproveitando a presença da consultora aqui, sim, para tratar essa temática, que a gente entende que ainda não é vista ainda de forma prioritária. Apesar de ter consequências, nós recebemos várias denúncias em relação a atentados contra templos religiosos, contra terreiros. São discriminações que acontecem diariamente em relação a essa questão de a preferência, a opção religiosa de cada um nesse sentido. E a gente entende importante quando se discute, como a gente vai discutir hoje à tarde, com a presença dela, com todo o sistema de justiça, presença do Ministério Público, OAB, delegacia, para a gente estar pautando e vendo quais são as principais medidas preventivas. Porque um dos grandes problemas é que a gente sempre vai quando a lesão acontece. A questão da reparação, a gente não seja a melhor medida. E nesse sentido, inclusive aproveitando essa polêmica da praça, a gente vai, inclusive, tentar tocar essa medida, porque a gente entende que está sendo uma discussão muito mal empregada nesse sentido. A gente entende que está tendo um componente muito de discriminação em relação a isso, porque, assim, um dos pontos quando se diz que o Estado é laico, mas o Estado não é antirreligioso. E a gente entende que o Estado tem a obrigação de tomar medidas e ações afirmativas, no sentido de diminuir esse ranço religioso e essa discriminação. Entendemos que, no caso, em concreto, da Praça dos Orixás, foi uma medida de tentar, inclusive porque tem um componente histórico-cultural muito forte do povo negro, essa questão do contato com o sagrado. Falar do história afro, você está diretamente ligado com essa questão dos orixás, da questão do contato que eles têm com o sagrado. E, nesse sentido, quando a gente vê assim, e coloca assim, um monumento, como essa questão da Praça dos Orixás, a gente entende que é uma ação afirmativa da Prefeitura para que possa a gente discutir, dizer que todas as religiões têm espaço. E a gente sempre coloca assim, o direito à fé, o direito à crença é um direito fundamental que deve ser respeitado. A questão da inauguração da praça, que vai ser amanhã, gerou inclusive uma discussão política na Câmara Municipal. Enquanto um vereador, o vereador Gilberto Borges, diz que não se deve empregar dinheiro público em função de uma religião especificamente, essas religiões de matriz africana, a posicionamento de um outro vereador, que é o vereador Venâncio Cardoso, que defende que nós temos tantas ruas, praças e avenidas com nomes de santos, numa clara referência à religião católica, e que isso sim, essa crítica, seria uma intolerância religiosa. Como é que o senhor vê essa discussão que chegou à Câmara Municipal? A gente entende, sem essa forma assim, entrar diretamente na questão da Câmara, mas a gente entende que esse tipo de discussão é uma discussão muito complicada. A gente percebe na prática que há uma tendência a religiões cristãs predominarem. A gente pega e diz que o Estado é laico, mas efetivamente, como o vereador Venâncio colocou, nós temos inclusive imagens de Cristo, imagens de santos, a questão do nome de ruas, e a gente entende aquela questão que, diferentemente, ouso discordar do vereador Dudu nesse sentido, que foi uma medida importante. Fora essa questão das especificidades que aconteceu para construir a praça, mas analisando em concreto o fato de que existe um monumento que cultua não só essa questão da religião afro, mas toda a história, como eu disse, imagens importantes para um grupo importante que você tem que ver também, que naquela região da Lagoa do Norte é uma região com muitos terreiros, em que a religiosidade afro é muito presente. Entendo, assim como outros monumentos da cidade, perto de outras religiões, entendo amplamente possível ser colocada essa questão da inauguração da praça, como uma medida, inclusive, de ação afirmativa para diminuir o preconceito, para a gente, inclusive, discutir que também as religiões afro têm espaço aqui no Piauí, em Teresina. Obrigada, então, ao defensor público Igor Sampaio, e confirmando amanhã a inauguração da praça às 19 horas,
a Praça dos Orixás, que fica na zona norte da cidade, fazendo parte do complexo Lagoas do Norte. Na justificativa do prefeito, Teresina tem 480 terreiros e isso é uma demonstração de respeito também a essas religiões que, segundo ele, essas pessoas vêm sendo injustiçadas e discriminadas ao longo do tempo. Joelson.